A gente está aqui numa jornada a respeito da quaresma, né? Já expliquei rapidamente. Quaresma não é só coisa de católico, é coisa da tradição cristã de preparar o nosso coração para o momento da morte e ressurreição do Senhor. E a nossa série, então, é do deserto à ressurreição, porque esse foi o percurso do Senhor Jesus, né? Começando o seu ministério lá nos seus 40 dias de jejum e oração no deserto, até chegar à ressurreição. Então essa é uma jornada da fé. E eu penso que para nós também não é muito diferente, né? Eu acho que nós temos também os nossos desertos, mas temos também as nossas ressurreições, temos os nossos tempos bons. Então, eu quero te convidar para ler o Evangelho de Marcos comigo. Marcos, capítulo 8. Pode seguir com os slides? O nosso tema de hoje é discípulos ou multidão? Seguir a Jesus no cotidiano, fé nominal ou compromisso radical? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 38. Marcos, apesar de, na nossa Bíblia, ser o segundo dos evangelhos, muito provavelmente foi o primeiro a ser escrito na cronologia, né, do tempo de cada livro bíblico. Marcos, capítulo 8, versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados próximos, nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros, um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Numa outra tradução, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? A música que a gente acabou de cantar. Mas no versículo 31, então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou-o à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por causa do evangelho, a salvará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Vamos orar? Pai amado, a gente confia na tua palavra e somos dependentes do teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor fale conosco agora. Em nome de Jesus. Amém. No segmento de Jesus, ou no contexto em volta de Jesus, há pelo menos 4 públicos. Imagine 4 grupos. Um grupo é aqueles que não conhecem, nunca ouviram falar, não sabem do que se trata. Esse é o público mais distante.
É o público que nós devemos alcançar e dizer quem Jesus é. Essa é a missão da igreja. Esse é um público. Porém, existe um outro público que se opõe a Jesus. Existe um público opositor, que sabe quem Jesus é e justamente por saber se opõe, se coloca contra. Foi esses que crucificaram o Senhor. Nesses estavam alguns romanos, estavam alguns líderes religiosos judeus, estavam uma parte do povo, e até hoje é assim. Irmãos nossos são perseguidos ao redor do mundo porque são cristãos. São mortos, têm suas casas queimadas. Enfim, sofrem perseguição pelo fato de serem seguidores de Jesus. Isso acontece o tempo todo no mundo. A igreja, inclusive, olhando a história da igreja, sempre houve perseguição na história da igreja. Essa perseguição muda de lugar, muda de contexto, muda de motivação, talvez, mas sempre houve, quando a gente estuda a história da igreja, sempre a igreja, em algum canto do mundo, de alguma forma, foi perseguida. Isso não acontece em todos os lugares, nem acontece ao mesmo tempo, mas sempre acontece ao longo da história em locais diferentes e de formas diferentes, né? E vocês sabem que eu sou missionário da Junta de Missões Mundiais e, por exemplo, no ano passado, a gente teve que desembolsar cerca de 100 mil reais para pagar a finança de alguns missionários nossos na Índia. E a acusação que eles sofreram na Índia é que eles teriam blasfemado contra os deuses da Índia. A Índia está num movimento de tornar o país todo hindu. E com isso está gerando perseguição não só aos cristãos, mas a outras religiões também. Porque eles querem, em parte, e com aprovação e anuência do governo, fazer um país 100% hindu. Isso eu estou falando de um lugar. Se a gente falar de mundo muçulmano, no ano passado também a gente teve um ataque num PEP, num programa de educação pré-escolar na Nigéria, dentro de uma igreja, e mataram 20 pessoas. A gente não sabe a autoria, mas se desconfia de alguma célula do Boko Haram, que é um grupo radical islâmico, terrorista, que atua muito na Nigéria. Nigéria é um país grande, é um país que tem muitos cristãos. A perseguição não é generalizada, até porque é um país com uma igreja grande, mas em vilas afastadas e onde tem atuação desses terroristas, acontecem ataques, acontecem crimes, acontecem mortes. Então a igreja sempre sofreu perseguição desses opositores. Então esse é um outro público. Ao público que não conhece Jesus, ao público que se opõe a Jesus. Mas ainda há outros dois públicos, que é o que a gente vai se deter, na verdade, hoje. Que é a multidão que está seguindo a Jesus, buscando benefícios. Aqui eu coloco no slide, curiosos, interessados e em busca de benefícios. É aqueles que comeram pão, que comeram peixe na multiplicação, é aqueles que foram curados, é aqueles que foram abençoados e tiveram algum benefício ali, imediato, de Jesus. Então, seguir a Jesus era bom, gerava um benefício para aquelas pessoas. E havia um público menor e mais próximo de Jesus, este sim, chamados de discípulos, que eram pessoas comprometidas e dispostas a seguir ao Senhor, mesmo diante dos desafios. Eu não tenho dúvida de que esses quatro públicos, eles continuam existindo. Eles existem desde sempre. Os que não sabem de Jesus, os que se opõem ao Senhor, os que estão em volta de Jesus buscando algum benefício imediato, alguma coisa que lhe dê alguma vantagem aqui agora, e aqueles que de fato são comprometidos e estão nessa causa do Evangelho, e inclusive os mais radicais, dando a sua própria vida em função do Evangelho. E aqui acontece o seguinte, pode seguir? Qual é o contexto? O contexto é Cesareia de Filipe, uma região marítima,
Jesus vai com os discípulos para lá e Jesus faz meio que uma pesquisa. Lembre-se que Jesus não falava o tempo todo que ele era o Filho de Deus. Ele falou isso em alguns poucos momentos. A ideia aqui, que a gente chama na teologia, é de uma revelação progressiva. De um Jesus que vai se revelando aos poucos, que vai se mostrando aos poucos. Aqueles que estão mais próximos têm mais acesso a essa revelação. Aqueles que estão mais distantes têm alguns lampejos. E Jesus então faz uma pesquisa ali com os seus discípulos, dizendo, olha, o que estão falando de mim por aí? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí, vem as falas, né, variadas. Olha, uns acreditam... Cadê? Vou voltar aqui para o texto do capítulo 8. Olha, uns acreditam que é Elias, né? Porque Elias não morreu. Elias foi levado ao céu na carruagem de fogo e tal. Então, alguns pensam que é Elias que voltou. Outros pensam que é João Batista que voltou. João Batista foi morto, decapitado, era primo de Jesus. E aí, alguns confundiam Jesus com João Batista, ou achavam que Jesus era uma espécie de João Batista ressurreto, ou reencarnado, sei lá o quê. Também não era o caso. Outros dizem que é um dos profetas. Ou seja, mais um profeta. Na história de Israel, Deus usou muitos profetas. Então, Jesus poderia ser mais um profeta. Aliás, no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, Jesus é colocado como um profeta. É um dos profetas. E aí, Jesus agora direciona para os discípulos a pergunta, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem eu sou para vocês? E aí tem a resposta do Pedro, tu és o Cristo. O Cristo é o ungido. O Cristo é o escolhido, o Cristo é o Salvador, o Cristo é uma figura única, acima de todas as outras. A declaração de Pedro aqui é muito importante, porque a declaração de Pedro dá a Jesus o título de Cristo. Jesus era o nome. Quando a gente fala Jesus Cristo, a gente está falando de Jesus, era o nome comum que ele tinha, mas o Cristo era um título de Salvador, um título de Senhor, um título de escolhido, ungido de Deus. Então o que Pedro faz é de fato reconhecer que ele não estava diante de um profeta, que ele não estava diante de um homem comum, que ele não estava diante de um ser reencarnado, uma outra coisa. Ele era o Cristo, aquele esperado, o Messias, o ungido de Deus. E é verdade, no outro texto, se eu não me engano, em Mateus, tem esse relato, e é dito assim, não foi carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Espírito. Então, é de fato uma revelação do Espírito de Deus. Inclusive, isso é conversão. Conversão é aproximar-se de Jesus, tendo Ele como Cristo, como o Salvador, como o Senhor, reconhecendo a Ele dessa forma. E isso é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. No entanto, pode seguir. Aliás, fica na página anterior. No entanto, no momento seguinte, Pedro também se atrapalha. Por quê? Porque enquanto Pedro dá essa resposta e Jesus diz, ó, não precisa falar para ninguém ainda. Jesus não estava se posicionando como Cristo publicamente, nesse momento ainda não. Jesus começa a falar do seu sofrimento. Ele começa a dizer que era necessário que ele sofresse muitas coisas, que ele fosse rejeitado, que ele fosse morto, mas que 3 dias depois ressuscitasse. E aí Pedro repreende, diz, não, o Senhor não pode fazer isso. Não, o Senhor não pode ir para a cruz. Não, o Senhor não pode
se deixar matar. Porque Jesus, sendo Deus, se deixa matar. Se entrega para a morte. E Jesus o repreende duramente, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas do alto, mas pensa nas coisas daqui. Porque o discurso de Pedro, naquele momento, ia exatamente no sentido contrário da obra redentora de Jesus. Não é a dúvida de que ninguém quer sofrer. É lógico. Não há dúvida de que uma vida confortável é sempre o que a gente quer, para nós e para a nossa família. Não há dúvida que entre dormir no chão duro e dormir numa cama confortável, a gente quer dormir numa cama confortável. E não há problema nisso. Isso é minimamente inteligência. Ora, se eu posso ter um pouco mais de conforto, eu busco esse conforto. Zero problema. Mas a questão é o que está por trás e o que me motiva de fato. Havia uma multidão, agora pode passar, que estava em volta de Jesus numa relação superficial e de interesses passageiros. Talvez perguntasse a alguém da multidão: por que você está aqui? E se a pessoa fosse sincera, ela ia dizer assim: porque eu estou com fome, eu quero pão. E o outro: eu estou com fome, eu quero peixe. E o outro: eu estou doente, quero ser curado. E o outro: eu estou curioso, quero ver aí o que vai rolar. E o outro: não, eu estou aqui no meio da multidão porque, na verdade, eu estou vendendo, eu estou fazendo negócio. Eu estou aproveitando aqui esse ajuntamento de pessoas e estou fazendo aqui o meu comércio, vendendo aqui minhas panelas, estou aqui fazendo o meu negócio girar. A priori, não há problema nisso, porque nós, como seres humanos que somos, buscamos a melhora da nossa vida. Buscamos a cura da nossa doença. Buscamos o alimento necessário para a gente se manter vivo. Não tem problema. O problema é olhar para Jesus e ficar só nisso. Não dá passos adiante. Por quê? Porque é muito possível que esses 4 grupos que eu falei, e esses 2 em especiais, os discípulos e a multidão, não há dúvida de que é possível transitar de um grupo para o outro. É possível você não conhecer a Jesus e virar um discípulo. É possível você ser um opositor de Jesus e se tornar um cristão verdadeiro numa conversão. É possível. É possível você fazer parte dessa multidão interesseira e se tornar um discípulo verdadeiro. É possível. Mas você precisa dar passos para isso. E aí, essa é a diferença, nem todo mundo dá. Porque há quem diga: eu quero o benefício de Jesus, mas eu não quero ficar muito perto. Porque se eu ficar muito perto, quando os caras pegarem ele, podem pegar a mim também. Se eu ficar muito perto, eu vou ter de acompanhar o ritmo de vida dele, e eu não quero essa vida para mim. Então, deixa eu ficar aqui mais distante, porque ele vai fazendo as coisas dele lá, eu vou fazendo as minhas aqui, e alguma coisa que vem de benefício eu pego. Mas eu não quero tudo. Eu quero só o benefício. Eu não quero me comprometer de fato. Eu quero só uma parte no negócio. De preferência a parte melhor, que faça mais sentido para mim. O desafio hoje da igreja não é formar uma multidão em torno de Jesus. Porque há uma multidão de cristãos no mundo. Graças a Deus. Há muita gente que confessa Jesus, há muita gente que reconhece a Jesus como Senhor, há muita gente que se reúne nas igrejas num dia como hoje, num domingo. Mas não se engane, nem a si mesmo, nem aos outros.
nem toda essa multidão é discípulo. Nem toda essa multidão dos que creem em Jesus são, de fato, discípulos do Senhor. Porque o discipulado exige um compromisso. Enquanto que ser parte da multidão, você pode esperar chegar só o benefício ali. O discipulado exige um estilo de vida. Exige você, como dizia minha mãe, você tem que acertar o seu relógio com o relógio de Jesus. Você tem que estar na disposição de receber a bênção de Jesus, mas de sofrer a perseguição que pode advir do seguimento do Senhor. Você tem que estar disposto a receber o elogio de Jesus do tipo: olha, você falou certo, Pedro, você foi usado por Deus aqui. Mas você tem de estar disposto também para receber a repreensão de Jesus, quando Jesus fala assim, ó, sai dele, Satanás. Você está endemoniado. Porque se a gente estiver perto de Jesus, com certeza, nós vamos receber o acalanto do Senhor, mas com certeza, nós vamos receber a repreensão do Senhor. Vai ter uma hora que Jesus vai dizer, ei, você acha que é brincadeira isso aqui? Você acha que você me engana? Não. Ninguém engana o Senhor. O Senhor é soberano. A gente engana alguém. A gente engana, às vezes, até a gente mesmo, né? Tem gente que mente tanto que começa a acreditar na própria mentira. Se engana. Mas não a Deus. Se a gente estiver próximo do Senhor, nós teremos de ouvir a repreensão do Senhor. Porque, aliás, em Hebreus, diz que Deus é um Deus que disciplina seus filhos, a quem ama. Então, nós vamos receber o puxão de orelha do Senhor. Se nós formos discípulos. Se nós estivermos, de fato, com um compromisso radical de negar a si mesmo. De dizer, eu não quero fazer o que Jesus diz para eu fazer, mas eu vou me negar e eu vou fazer. Eu vou dizer não para a minha própria vontade. Eu vou dizer não para o meu próprio interesse. E eu vou obedecer ao Senhor. Porque é isso que o Senhor quer da minha vida. Eu vou abrir mão. Eu vou me negar. Alguém já disse que uma pessoa verdadeiramente endemoniada é um ego absoluto. Alguém que só pensa em si mesmo e nas próprias vantagens sobre os outros é alguém endemoniado. Porque o demônio é esse ego absoluto que só pensa em si. Então, uma pessoa endemoniada não é só uma pessoa que cai estribuchando num culto pentecostal. É uma pessoa que não se importa com ninguém, senão consigo mesmo. Essa pessoa tem demônio. E se a gente se aproximar de Jesus dessa forma, vai ser bom. Porque Ele vai nos transformar. A gente vai sair de uma pessoa egoísta para uma pessoa altruísta. A gente vai sair dessa condição de pensar só em nós mesmos e pensar em outros. Lembra a multiplicação dos pães e peixes? Havia uma multidão, né? Mas quem serviu a multidão? Foram os discípulos. Talvez os discípulos foram os últimos a comer. Porque primeiro tiveram de servir. É assim. É isso mesmo. Os discípulos de Jesus são pessoas dispostas a servir. Não que eles vão passar fome.
Não que Jesus alimentou uma multidão e falou, agora vocês comem pedra. Não. Mas eles com certeza se serviram por último. Tiveram de servir a multidão primeiro. Às vezes, como igreja, a gente faz isso. A gente vai servindo. A gente sai aqui servindo as pessoas. E que bom que a gente pode servir. Porque se a gente está servindo, a gente está saindo da gente mesmo. A gente está deixando o nosso egoísmo para servir. Agora, o nosso desejo é de ser servido. Lógico que é. Você já foi num hotel legal? Que tem camareira, que tem garçons, que tem recepcionistas, todo mundo te servindo? Você já foi num restaurante bacana, que tem aquela comida boa e todo aquele serviço para você? É gostoso, né? É legal. É bacana. Já foi num clube que tem aquele bar molhado, né? Aquela ilha no meio assim, e você não precisa nem sair da piscina para ser servido. Ali você pede sua porçãozinha, você pede sua bebida, você pede seu sorvete, e fica ali de boa. Já foi para a praia? Tomar água de coco, peixinho frito, camarão, para quem gosta, eu não gosto de camarão, mas tem quem goste, né? Eu sou um cara mais pobre, eu gosto de sardinha, eu gosto de outras coisas. A gente mais refinada gosta de camarão. É lógico que é gostoso ser servido. E é lógico que em alguns momentos a gente vai ser servido. Porque a gente vai precisar do serviço de outra pessoa para nós. Às vezes esse serviço vai ser voluntário, às vezes esse serviço vai ser pago, a gente vai ter condição de pagar, ok. Mas essa não é a mentalidade do cristão o tempo todo. A nossa disposição do discípulo é de servir. E se alguém me serve, como a Ana fez a comida para a gente ontem, a gente diz obrigado. Que bênção. Não estava nem esperando. Que bom. Estamos no lucro. Fomos abençoados. Beleza. Mas a disposição primária não é de ser servido, é de servir. Essa é a disposição primária do filho de Jesus, do discípulo de Jesus. E inclusive negando a si mesmo. Porque o desejo é ficar na rede. O desejo é ficar na cama. O desejo é maratonar a série no Netflix. O desejo é passar o dia na piscina. E tudo bem se no dia da nossa folga, naquela oportunidade, a gente poder desfrutar de um descanso. Aliás, o descanso também é bíblico. Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º. O problema é a gente nunca abrir mão. A gente sempre querer ser servido e nunca servir. Sabe, só vem a nós e ao vosso reino nada. Isso não é cristão. Isso daí não é uma coisa de quem é seguidor de fato de Jesus. E uma coisa que a gente conversou no nosso pequeno grupo, não sei como é que a gente caiu nesse assunto sexta-feira lá em casa, mas é a tristeza de ter gente que passa uma vida na igreja e que nunca se converteram. É triste, na verdade. Passa uma vida. Passa 10, 20, 30, 40 anos. E a pessoa não se converteu. Ela continua querendo ser só servida. Ela não entendeu nada. Caramba! Que triste. Que tristeza. É como se ela repetisse de ano todos os anos. Ela não avançou. Ela continua sendo egoísta. Ela continua querendo ser servida o tempo todo. É triste. É triste. Porque você fala, não foi, não cresceu, não avançou, não amadureceu, nada. Mas o nosso compromisso tem de ser esse de seguir ao Senhor. Pode seguir.
O perigo da fé nominal é exatamente esse. O que a gente chamava comumente o católico nominal era isso. Alguém que fala sobre ter a fé católica porque foi batizado, bebezinho lá na igreja, porque foi crismado, ou porque casou na igreja, mas nunca teve uma vida disposta a seguir a Jesus. E agora a gente está na fase dos evangélicos nominais, que é a mesma coisa. Que são aqueles que dizem crer em Jesus, mas não estão nem um pouco dispostos a seguir Jesus de verdade. Na primeira dificuldade, ou na primeira repreensão, ou na primeira contrariedade, ela rompe relacionamentos, ela sai da igreja, ou ela se afasta, porque ela diz, não, eu não me submeto a isso. Eu não vou entrar nessa. Eu estou aqui para ser servido, não para servir. Eu estou aqui para ter as minhas necessidades supridas e não para me submeter a nada nem a ninguém. Esse não é discípulo. Teve um momento que Jesus, falando da sua morte e dizendo que a carne dele ia ser comida, o sangue ia ser bebido, falando, né, dessa ilustração da ceia, os discípulos falam, Senhor, o Senhor está falando essas coisas, a multidão está começando a ir embora. Porque o movimento de Jesus teve isso. Começa pequeno, fica grande, e depois fica pequeno de novo. Porque a multidão tem uma hora que vaza. E aí os discípulos ficam preocupados, porque a ideia era que só crescesse, né? Começou pequeno, mas a ideia era que só crescesse. E houve um momento em que começou a diminuir, a multidão começou a vazar, por conta de certos ensinos de Jesus. E aí os discípulos ficaram preocupados, Senhor, a igreja está esvaziando. O Senhor está falando de um jeito muito duro. E Jesus fala assim, vocês querem ir também? Pode ir. É muito louco isso, né? Porque a gente tem uma tendência, e lógico, como discípulos, de insistir para que as pessoas venham para perto de Jesus. E de fato esse é o nosso papel. A gente dá um folheto, a gente traz, a gente conversa, a gente convida, a gente ora, a gente busca as pessoas para perto de Jesus. Mas nesse momento o próprio Jesus diz, se vocês não estão aguentando ouvir o que eu estou ensinando, podem ir embora. É isso aqui. E tem gente que vai mesmo. Mas os discípulos ficam. Os discípulos, de fato, comprometidos com o Senhor, ficam. Porque eles não estão ali por alguns benefícios. Eles estão, de verdade, comprometidos com o Evangelho do Senhor Jesus. E o que a gente precisa, meus irmãos, é se posicionar como discípulos e como discípulas do Senhor. Querer segui-lo. E lembre-se, é você que segue Jesus, não é Jesus que te segue. Então não é a gente que dá para Jesus e diz, Jesus, comigo funciona assim, ó. Eu sou assim, essa é a minha personalidade, esse é meu jeito, e eu só caminho assim. Não, o processo é inverso. A gente se aproxima de Jesus, ouve o que Jesus tem para nos dizer, e por isso a gente tem, a revelação que Deus nos deixou, a instrução, e a gente segue. E vai ter coisa aqui que a gente vai falar assim, isso aqui é de boa, isso aqui eu sigo numa boa.
E vai ter coisa aqui que a gente vai falar assim, esse remédio aqui é amargo. Isso daqui é aquela bezetacil bem dolorida, mas que se eu for discípulo eu tenho de tomar. Se eu tiver realmente na disposição de seguir a Jesus, eu tenho que aguentar o tranco. Não é negue-se a si mesmo? Tome a sua cruz e siga-me. Então, eu tenho de seguir. Eu tenho de pautar a minha vida nessa revelação divina. Eu tenho que pautar a minha vida naquilo que Deus quer para mim. Não aquilo que eu acho ou naquilo que eu quero. Não, naquilo que Deus quer para mim. Tanto que no processo de aconselhamento, a gente sempre pergunta, o que Deus está falando com você sobre essa situação? O que Deus está te orientando? E normalmente a pessoa tem a resposta correta. Pastor, Deus está dizendo para eu ficar firme. Pastor, Deus está dizendo para eu manter o meu casamento. Pastor, Deus está dizendo para eu aguentar essa situação. Deus está dizendo para eu me controlar mais. Então eu vou orar para Deus te dar força, porque você já sabe. Deus já está falando com você. Vou orar para Deus te dar força para você ficar firme. Para você ter forças de seguir aquilo que você já sabe que Deus está falando com você. Aquilo que você já sabe que Deus quer de você. E é nisso que consiste o discipulado de Jesus. Consiste em segui-lo. Consiste em se negar. Consiste em abdicar de certas coisas. Em busca de um bem maior. Pode seguir, por favor. Portanto, você tem de seguir a Jesus. Você tem de colocar todas as suas áreas da vida diante de Jesus. Jesus precisa ser a métrica, o ser regulador de todos os seus relacionamentos, de toda a sua vida. E isso vai te levar a um compromisso de uma fé autêntica e perseverante. Vai ter vacilos? Vai. Vai ter uns tropeções? Também vai. Vai ter pecados? Vai. Mas a gente vai levantar e perseverar. Mas a gente vai dizer, não, eu tenho um compromisso com Jesus. E eu não vou abrir mão desse compromisso. Eu um dia disse, Jesus é meu Senhor. Eu um dia fui batizado. Eu um dia disse que Jesus era meu Senhor e eu não vou abrir mão disso. Eu estou comprometido com o Senhor. Esse é o discipulado de Jesus. Pode seguir? Então a gente vai orar para que nós não sejamos admiradores ocasionais do Senhor, mas comprometidos. E a nossa oração vai ser essa: pedir força e coragem para vivermos como discípulos do Senhor autênticos. A gente precisa também, ou principalmente, do Espírito Santo de Deus para nos encorajar, para nos fortalecer. Porque tem dia que seguir a Jesus vai ser fácil, mas tem dia que vai ser bem difícil. Mas a gente vai seguir do mesmo jeito. No fácil e no difícil. E aí a gente precisa de uns aos outros, principalmente pro dia difícil, para a gente se ajudar, se fortalecer quando a gente estiver meio cambaleando. Mas para seguir firme no seguimento de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Jesus, a gente quer ser discípulo do Senhor. Nós queremos ser uma igreja de discípulos do Senhor. De pessoas ao redor do Senhor, de pessoas obedientes ao Senhor. De pessoas que estão dispostas a ser verdadeiros com o Senhor.
Nos ajuda, Pai, a ficar firmes. Segura a nossa mão. Nos dá força para te obedecer e para abrir mão dos nossos pecados. Para abrir mão dos nossos maus desejos. Para abrir mão, às vezes, de só querer levar vantagem. Para sermos, de fato, seguidores do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós te pedimos. Amém.